Também é apresentado, na hora que eu começo a classificar aqui os jogos, tá? Os jogos sequenciais e os jogos simultâneos. Tá? E temos também a classificação de acordo com o interesse dos jogadores, ou seja, de acordo com a motivação de cada jogador. Então eu posso ter um jogo com interesses idênticos, quando eu estou lidando ali com jogadores que estão se unindo para cooperar, para fazer melhor um trabalho. Eu tenho jogos com interesses opostos, que normalmente nós temos uma situação não cooperativa, que caracteriza a concorrência, e tenho jogos com interesses mistos. Tá? Isso nós podemos verificar também lá nos 3 exemplos que estão no início do capítulo. É importante você perceber esses 5 fundamentozinhos básicos com relação à classificação e aos tipos, tá? Jogos de interesses idênticos, jogos de interesses opostos, jogos de interesses mistos e também um jogo sequencial ou um jogo simultâneo, tá? Para que você perceba, num jogo sequencial eu posso usar uma modelagem, tá? Formatada a partir de árvores, tá? E no modelo simultâneo eu posso trabalhar a questão matricial, ok? E aí a gente fala um pouquinho aqui dos jogos cooperativos, dos não cooperativos, dos jogos mistos. Tá? Esses jogos simultâneos, tá, que nós temos aqui, nada mais, nada menos do que você verificar que em um cenário com vários jogadores, esses jogadores estão tomando decisões ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o mais prudente é que você conheça muito bem o cenário, as regras do jogo, a racionalidade digamos, dos jogadores, para saber se realmente você vai estar num jogo em situações razoáveis em que venha a prevalecer a melhor estratégia, tá certo? Porque normalmente é muito difícil na prática você ter jogadores tomando decisões ao mesmo tempo. Normalmente alguns são proativos, resolvem inovar, se lançar no mercado, lançar novos produtos, né? Enfrentar novos desafios, e os outros vêm atrás. Tá? Normalmente isso acontece, os outros vindo atrás para aprender com o que o primeiro fez. Tá? Jogos simultâneos mesmo, para dar uma resposta simultânea, é muito delicado, eu diria que fica mais no campo teórico. Né? Tá? Agora, analisando a questão de você ter um jogo simultâneo, um jogo sequencial, o importante é você analisar a perspectiva de equilíbrio do jogo. E a ideia de equilíbrio que pode se tratar aqui é que o equilíbrio acontece quando o jogo caminha para resultados nos quais todos os jogadores, imaginando o melhor para si, acabam decidindo por uma determinada combinação de estratégias. Essa definição de equilíbrio aqui, ela encontra uma boa ligação com os fundamentos de John Nash, que vocês estudaram como uma das grandes figuras que contribuíram para o desenvolvimento da teoria dos jogos como disciplina. E nessa questão de equilíbrio, a gente volta ao capítulo anterior que diz: eu só vou conseguir buscar o equilíbrio se eu conhecer de fato o objetivo do jogo, se eu conhecer as possíveis estratégias, se eu conhecer os possíveis resultados, os nossos payoffs, frente às diferentes combinações de estratégias adotadas pelos diversos jogadores. E também que eu considere fundamental que os nossos jogadores eles estão agindo de forma racional, que eles conhecem o jogo, e conhecer se o jogo é de informação completa ou não, tá certo? Por que isso? Informação completa ou não? É ter realmente uma percepção clara do cenário no qual você está atuando e vai avaliar as variáveis ali identificadas e a relação de causa e efeito entre essas variáveis. Então, de uma forma bem simples, a percepção matricial ela é muito importante porque ela vai nos levar sempre a analisar o efeito que uma estratégia pode causar dentro de um jogo e as possíveis reações dos jogadores ali envolvidos, tá certo? Representar um jogo, que pode ser a representação de um jogo simultâneo ou sequencial, e buscar uma solução de equilíbrio como possíveis resultados no jogo.
Esse é o propósito do capítulo da unidade 2, tá certo? E aí a gente espera que você possa ter um estudo criterioso. Se tiver alguma dúvida, releia, não é uma leitura recomendada para ser feita de maneira rápida, é uma leitura calma, tranquila, procurando entender os seus fundamentos, procurando esquematizar. Esse módulo, na realidade, essa unidade, na realidade, é uma metodologia para que você possa representar formalmente um jogo. Então, quando eu falo representar formalmente, é usar uma técnica para que os demais atores que venham tomar conhecimento do problema possam entender o que se trata, possam avaliar as alternativas que estão sendo apresentadas no esquema de representação do jogo e possam até mesmo contribuir para buscar soluções razoáveis, as melhores soluções dentro de uma perspectiva de equilíbrio, tá certo? Esperamos assim que você, ao final dessa unidade, tenha uma percepção clara de que é importante analisarmos os cenários para compreendermos como os seus jogadores, como os seus agentes agem, no sentido de tomar decisões estratégicas e como essas decisões influenciam a todos os jogadores. Vimos também que é importante a gente classificar, promover uma classificação desses jogadores, avaliando quanto ao seu interesse. Se interesses cooperativos, se interesses opostos ou não cooperativos, se interesses mistos, e classificar esses modelos quanto a um jogo que pode-se dizer simultâneo ou sequencial, tá certo? Esperamos que assim você aprenda ou procure se interessar um pouquinho mais por essa disciplina e perceber que numa concepção bem simples, você pode representar os problemas do dia a dia de uma empresa e isso pode ajudar de forma decisiva para que essa organização possa se manter no mercado, inovando, renovando, transformando, ou seja, promovendo o seu objetivo social, promovendo o seu objetivo econômico, que aí nós temos um foco, que é o retorno do capital. Faça um exercício no final do capítulo. No próximo encontro nós falaremos da unidade 3. Obrigado.